Pessoal, vamos prosseguir. Nós estamos no livro de Marcos, chegando ao final do capítulo 2, e nós vamos ler Marcos 2 a partir do verso 23. Marcos 2, 23. Nós vamos depois entrar pelo capítulo 3. Na tela já está o texto. Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, e olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O sábado era muito importante naquele momento, ainda é hoje, dentro da cultura, da religião judaica, mas eles guardavam o sábado, fazia parte da lei. Mas os religiosos da época criaram regras específicas em torno do sábado. Havia 39 tipos de proibições e de atividades que não podiam ser realizadas no sábado. Uma delas era colher espigas. Eles criticaram Jesus e criticaram os discípulos, porque naquela caminhada passaram por uma plantação e estavam colhendo espigas. E Jesus disse: vocês nunca leram o que fez Davi? Davi, quando fugia de Saul, que queria matá-lo, passou pelo sacerdote Abiatar, e naquele momento ele disse, até Abiatar ficou preocupado, falou: por que você está aqui sozinho? O rei não me avisou que você vinha. E ele falou: não, é que eu estou numa campanha específica, não posso contar para ninguém, é um negócio secreto. Mas ele estava fugindo do próprio rei, na verdade. Tem alguma coisa para comer? E ele disse: tem o pão sagrado. Era o pão da proposição. Os pães da proposição ficavam expostos ali no tabernáculo e depois no templo, ficavam expostos por 7 dias. No 7º eles eram trocados por pão fresco, e somente os sacerdotes podiam comê-lo. Mas naquele dia haviam sido trocados, naquele 7º dia, e ele deu a Davi. Davi comeu com os seus homens, e Jesus disse: você nunca leu isso, e agora vocês estão preocupados com colher espigas? Não foi o homem criado para servir o sábado, foi o sábado criado para servir ao homem. E depois Jesus encontra aquele homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas, ressequida, e a mão dele estava ali doente, enferma, e os fariseus ficaram ao redor ali só olhando se Jesus por acaso iria curá-lo naquele dia, porque era um sábado, a fim de criticá-lo. E aí então Jesus pergunta: o que vocês acham? É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? A gente deve curar no sábado, dar a vida ou tirar a vida de alguém? Mas eles ficaram em silêncio e não disseram nada, e Jesus ficou indignado com aqueles homens. Esse sentimento de indignação estava no coração de Jesus, porque o sábado tinha a ver com o descanso.
A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia e disse ao homem que ele deveria descansar, isso estava na lei, mas era para que o homem revigorasse a sua força, era para que os extenuados e desalentados recobrassem o seu ânimo, é para que ninguém ficasse escravizado num trabalho e não tivesse chance de se recuperar, até para aquele que se feriu e se machucou e trabalhou pudesse ter um tempo de recuperação. Ora, curar aquele homem era exatamente a finalidade do sábado, trazer descanso a alguém, aliviar aquele que estava cansado. Como que eles poderiam ser contrários a fazer o bem ou a curar alguém porque era um dia de sábado? Na verdade, a mão daquele homem estava atrofiada, ressequida, como diz a Bíblia, mas na verdade, o que estava atrofiado e ressequido era o coração de cada um daqueles fariseus. Eles é que tinham um coração ressequido, empedrado, frio, e não conseguiam ver ali a necessidade daquele homem. A religião deles os tornou homens desse jeito, críticos, exclusivistas, obcecados por cumprir uma regra e não por fazer o bem a alguém.